Boa noite a todos, feliz sábado. Hoje nós vamos fazer um estudo muito importante de um tema que realmente tem deixado todos nós bastante preocupados, porque essa pandemia que tem atingido não só o nosso país, mas todo o mundo, tem realmente deixado muitas pessoas preocupadas, não somente com a questão física, mas também com a questão emocional, espiritual, tem mexido bastante com todos nós, né? Essa situação da Covid, que já passa de um ano nessa pandemia. E hoje nós vamos estudar sobre o sistema imunológico, que é realmente o exército de elite contra a Covid. Como fortalecer o nosso sistema imunológico através de armas que Deus deixou na natureza para nós melhorarmos a nossa saúde em todos os sentidos. Para nós começarmos, então, a nossa palestra, o nosso estudo, vocês vão estudar hoje comigo bastante coisa de imunologia, porque não tem como a gente apresentar sobre o Covid sem apresentar as células de imunologia. É muito lindo, gente. O exército que Deus montou para a nossa saúde é muito fantástico. Então, nós vamos fazer uma oração ao Senhor, que somente a Ele seja dada toda a honra e toda a glória, que é só Ele que nos cura, é só Ele que tem nos protegido, é só Ele que nos liberta, tá bom? Vamos orar então? Oremos. Santo e eterno Deus, que habita nas alturas dos céus, louvado, exaltado, magnificado seja o teu santo nome. Muito obrigada, Senhor, pela semana que o Senhor nos deu, pelo cuidado por nós, por cada um de nós, pela cura que o Senhor tem operado sobre os nossos pacientes, sobre os milagres que o Senhor tem feito na vida de cada um. Também eu te peço, Senhor, que esteja com as famílias que estão enlutadas por perdas de pessoas que descansaram com essa doença, mas nós estamos clamando ao Senhor que faça um milagre na vida de cada um. Nós pedimos agora a tua iluminação para que nós possamos estudar esse tema tão importante sobre o nosso sistema imunológico, como fortalecer a nossa saúde para obter paz, tranquilidade e vigor físico, mental e espiritual. Agradecemos essas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Só um minutinho, gente. Bom, vamos lá. Então, como eu falei, o sistema imunológico é um exército de elite contra a Covid. Deus deixou todo o arsenal para que nós pudéssemos ter saúde. Vamos lá. Então, vamos estudar um pouco sobre o sistema imunológico. Então, o sistema imune ou sistema imunológico, ele tem a função. Qual é a função do sistema imunológico? É produzir uma resposta diante de um agente agressor. A finalidade dele, que Deus colocou em nós, esse sistema de defesa, é defender o nosso organismo contra os agentes invasores, que são chamados de antígenos. Vão gravando esses termos, que eu vou colocar muitos termos aqui, e vocês precisam familiarizar com esses termos. Então, antígeno é um agente invasor, que pode ser um vírus, como é o nosso caso do estudo hoje, bactérias, fungos, protozoários, parasitas, proteínas, macromoléculas, corpo estranho, qualquer coisa que pode invadir o nosso sistema do nosso corpo, o nosso organismo, o sistema imune está pronto para defender, pronto para atacar esse invasor. E esses invasores podem levar o hospedeiro à morte, né? Se não for combatido de forma correta e for multiplicado de forma desordenada. Então, tem que haver exatamente uma interação entre o sistema imunológico e o estilo de vida. Se o nosso estilo de vida é realmente errado, o nosso sistema imunológico não vai funcionar perfeitamente. Então, há uma total relação entre o estilo de vida e o sistema imunológico. A gente vai ver logo, mais à frente. E a palavra de Deus fala que Deus peleja por nós,
Gente, não há como enfrentar uma pandemia, não há como enfrentar algo que realmente tem deixado a gente muito preocupado, porque muitas vezes, quando eu recebo os pacientes no ambulatório, eles entendem que a Covid-19 é uma sentença de morte. Principalmente quem já teve sabe o medo que dá. Será que eu vou evoluir bem? Será que eu vou inflamar? Será que eu vou sair vivo daqui a alguns dias? Então, sempre tem esse ponto de interrogação. Mas eu sempre falo para os meus pacientes, não sou eu que curo, não é o medicamento que cura, é Deus que opera a cura. Deus peleja por nós. Lá em Deuteronômio 20, verso 4, fala assim: pois o Senhor vosso Deus é o que vai conosco a pelejar por vós contra os vossos inimigos, para vos salvar. Olha que maravilha o que fala a palavra de Deus. É Ele que opera todo milagre pela restauração da nossa saúde. E Ele nunca nos desampara. Êxodo 14, 14 fala: o Senhor pelejará por vós e vós tereis paz. Isso deve ficar. Então, o nosso sistema imunológico é uma máquina virtual de guerra. Literalmente, um exército de elite é montado para combater esses agentes agressores. Ou o sistema imunológico mata o agressor, ou ele é vencido. E é o que a gente vai ver hoje, como fortalecer esse nosso sistema de defesa tão maravilhosamente arquitetado por Deus para combater todos os agentes agressores. E olha que esse agressor, que é o coronavírus, ele não está fácil de ser combatido. Ele é um agente realmente muito agressivo. Não estamos lidando com um inimigo fácil, não estamos lidando com um inimigo simples, mas Deus pode combatê-lo por nós. E o nosso sistema imunológico vai de encontro ao inimigo para destruí-lo. Esse é o objetivo. Quem é o inimigo que o nosso sistema imunológico combate? Bactérias, vírus, fungos, parasitas, células cancerígenas. Mas hoje, especificamente, a gente vai falar sobre o vírus. Mas primeiro a gente precisa definir o que é imunidade. Gente, não tem como falar de Covid-19 sem definir termos com vocês. Então, a gente vai estar aqui numa sala de aula, né? Quando eu estou com os meus alunos, eu peço para eles estarem participando, só que agora eu sei que vocês vão me encher de perguntas, mas vamos deixar mais para o final, para a gente dar uma continuidade até o fim, né? Seguir uma linha de raciocínio, e no final a gente abre para as perguntas. Então, vamos definir primeiro o que é imunidade. O que é imunidade? É a capacidade de resistir ao agente que causa doença, ao agente que está invadindo o nosso corpo, o nosso organismo. Então, quando a gente resiste, quando o nosso sistema imunológico ataca esse inimigo, significa imunidade. E nós temos, então, vários elementos desse sistema imune. Temos barreiras físicas, como a pele, a mucosa, por exemplo, da nossa boca, do nariz, do sistema respiratório, do sistema digestório. Tem células várias, um exército de células e moléculas que vão ser responsáveis por essa imunidade. E o organismo utiliza uma resposta imunológica que a gente chama de inata, que é a mais simples, para tentar, de início, combater esse patógeno invasor. Depois que esse agressor invade, e esse sistema imunológico inato não consegue combater, aí vem o sistema imunológico mais elaborado para tentar destruir e reequilibrar todo o organismo. Vamos definir primeiro o que é um antígeno. Vocês já ouviram falar esse termo, né? Antígeno, então, são moléculas naturais ou sintéticas, inofensivas ou nocivas ao organismo, isoladas ou constituídas por vírus, bactérias, como nós já vimos, que invadem para produzir uma resposta imune. Qual é o objetivo do nosso sistema imunológico? Combater o antígeno. Vocês estão entendendo, né? Que o antígeno é o agressor. E quem é que vai combater o antígeno? São várias estruturas. E uma delas é o anticorpo. Vocês já ouviram falar
do anticorpo que o nosso corpo produz, são proteínas, vai destruir esse antígeno. Mas não é só o anticorpo que nós temos para destruir o antígeno. Temos várias. Eu falei para vocês, né, que o exército é grande, a tropa é de elite para destruir esse antígeno. Só que ou esse antígeno que entrou vai induzir uma resposta imune, que é o que a gente quer, ou vai levar uma tolerância. Isso é que é perigoso, quando o antígeno invade o corpo e o corpo não reage, tolera. Então, o antígeno faz a festa. Então, há uma invasão total do corpo. Mas o que a gente quer é a resposta imune. Os anticorpos, então, são proteínas sintetizadas por umas células derivadas do linfócito B. Já ouviram falar dos linfócitos? O linfócito B, ele vai produzir os anticorpos, né? Nos tecidos, no plasma, os plasmócitos. E ele vai ser uma forma de linha de defesa. A gente chama de imunidade humoral, quando ela é mediada pelos anticorpos para combater esses antígenos, que sejam eles de fungos, de bactérias ou de vírus. Tá? O objetivo é o quê? Neutralizar ou fagocitar. Fagocitar é comer o antígeno, destruir e eliminar. Não é esse o objetivo do sistema imunológico? Identificar o antígeno, atacá-lo, neutralizá-lo e destruí-lo. Aí sim é a eficiência do sistema imunológico. E as 5 classes de imunoglobulinas ou anticorpos que a gente conhece: o IgM, o IgG, o IgA, o IgE, IgD. Mas hoje a gente vai falar mais do IgM e do IgG. O anticorpo IgM é aquele que é produzido logo após a exposição inicial ao antígeno. Às vezes os pacientes falam assim: André, você não vai pedir dosagem de anticorpos, sorologia para a COVID? A gente vai ver que logo no início, a gente faz um teste chamado teste no SWAB, que é o RT-PCR, que vai identificar o antígeno. Esse teste é feito no início, a partir do 3º dia até o 8º dia de doença. Mas olha a doença, não podemos esperar sair um resultado de um teste, RT-PCR, para tratar a doença. Hoje tem sintomas, tem que tratar. Por quê? Principalmente nessa cepa nova, a gente tem observado muitos resultados falsos negativos. Tem pacientes entubados em estado grave com resultados negativos. Então, não vamos confiar num RT-PCR negativo. Mas é positivo, a gente já tem a certeza de que está infectado. A partir do 10º dia, a gente pode pedir a sorologia, que é a identificação dos anticorpos IgM e IgG. O IgM, ele é produzido logo no início, logo na exposição inicial. E já o IgG, ele é subsequente, ele já mostra se o paciente está desenvolvendo uma certa imunidade. Depois eu vou falar mais a respeito disso. Então, na resposta primária à infecção, ou seja, o micro-organismo invadiu o corpo. Se nós já temos anticorpo para esse vírus, no caso, ou qualquer outro agente agressor, o primeiro anticorpo que sobe é o da classe IgM, que a gente chama de resposta imediata. Vou dar um exemplo para vocês. Vamos supor que eu tenha sido vacinada ou tenha tido rubéola na infância. Então, eu tenho, logo assim que eu desenvolvi a rubéola, que é um vírus, eu desenvolvi anticorpos da classe IgM, logo depois da classe IgG. O do IgM cai e o do IgG perdura, me dando proteção. Quando eu entrar de novo em contato com o vírus da rubéola, o que vai acontecer? Os meus anticorpos da classe IgG vão atacar esse vírus, né, o antígeno, para eu não ter rubéola pela segunda vez. Isso nem sempre acontece com a Covid. Ele tem uma resposta imunológica completamente diferente, um ponto de interrogação, algo ainda a ser estudado, é uma agressividade muito grande desse vírus, e a gente vai ver ainda mais para frente a respeito disso. Será que confere imunidade ou não? Vocês já observaram que tem pessoas pegando a infecção pelo SARS-CoV-2, que é o coronavírus, pela 3ª vez? Eu tenho pacientes
positivados já 3 vezes pelo Covid, alguns 2 vezes. Então, será que induziu a imunidade? Não. Então, mas muitos podem desenvolver imunidade sim, tá? Não se desesperem, vocês que já tiveram. Mas, então, numa segunda exposição, estou falando aqui o sistema imunológico, teoricamente, ele vai ter uma célula de memória para secretar esse IgG para proteger contra a infecção. Qual é a função do nosso sistema imune? É definir o indivíduo, nós somos definidos pelo sistema imunológico, é reconhecer as moléculas estranhas, ou seja, definir aquilo que é do corpo, self, e aquilo que não é do corpo. Ó, isso aqui é meu, não vou atacar. Ou é estranho, vou atacar. E organizar a defesa do que é próprio, do self, tá? Nós temos órgãos que produzem as células de defesa, os linfócitos, macrófagos, os neutrófilos, e esses órgãos, perdão, eles são do sistema imunológico. O timo, que quase não tem efeito no adulto, não tem ação. A medula óssea, que é a principal fornecedora das células do nosso sistema imunológico. O baço e os linfonodos, os gânglios linfáticos e outros órgãos. O sangue, gente, o sangue originado da medula óssea, ele tem aquela parte líquida, o plasma, e a parte sólida. A parte sólida são as células. Nós temos as hemácias, que são os glóbulos vermelhos, as plaquetas, e os glóbulos brancos, os leucócitos. O nosso foco hoje de estudo é estudar os leucócitos, que são os soldados, a tropa de defesa contra o coronavírus. E nós temos os neutrófilos, os bastões e vários outros. Mas eu vou atentar para vocês, vou pedir para que vocês atentem para um grupinho lá no final, chamado linfócitos. Os linfócitos, que são a linha de defesa principal contra o coronavírus. É a imunidade mediada por célula, que a gente chama. Eles é que vão ser os soldados que vão nos defender com toda a força contra esse vírus. Por isso, gente, que quando eu peço um hemograma para um paciente com Covid, eu vou logo ver os linfócitos. Por quê? Se os linfócitos estão baixos, é um sinal de alerta. É sinal de que pode evoluir para gravidade. Quando eu vejo um linfócito em torno de 500, 600 no sangue, eu fico muito preocupada, porque há um risco do paciente inflamar na segunda fase. A segunda fase da doença é a partir do 6º, 7º dia. Na cepa antiga, a gente viu o paciente inflamar lá pelo 10º dia. Hoje, eu já pego pacientes inflamados no 4º, 5º dia. Eu já tive paciente que foi ao óbito no 5º dia de doença. Gente, no 5º dia já estava inflamado, desaturou, foi para o tubo e morreu, não deu tempo de fazer nada. Então, esse linfócito, a gente já fica em alerta. Está baixo, é sinal de gravidade. Por quê? Está gastando linfócito para combater o vírus. E, recentemente, uns pesquisadores de Estocolmo, eles estudaram uma coisa muito interessante, que o vírus é tão agressivo que conseguiram detectar a presença do SARS-CoV-2 dentro das células de defesa, dentro dos linfócitos, matando, destruindo os linfócitos. Então, olha a gravidade da coisa. O próprio soldado, a própria tropa de elite pode ser acometida por esse vírus. Mas vamos falar de coisa boa. Vamos pensar que nós temos um exército imunológico, que são os soldados, os componentes do sistema imune, os neutrófilos, os macrófagos, que são derivados dos monócitos lá do sangue, ó. Aqui, ó, lá embaixo, vocês estão vendo aqui, ó? Os monócitos a nível tecidual se transformam em macrófagos, que são comedores de células, comedores de antígenos, os linfócitos B e o queridinho nosso, que é o linfócito T, uma turma de linfócito T. Esses que realmente correspondem à grande linha de defesa contra o coronavírus. Isso aqui são os formatos deles, os macrófagos, todos eles estão no nosso sangue, no nosso tecido, os linfócitos, esse é tremendo. As células assassinas naturais,
que é um tipo de linfócito especializado, ele é chamado de natural killer, ele defende, sem saber de onde vem o antígeno, ele mata tudo que vê pela frente, o que não é self, né, o que não é do organismo, e os neutrófilos. Então, nós temos os fagócitos, fagocitose, vamos definir esses termos, são aqueles que comem os antígenos, destroem os antígenos. Então, nós temos os neutrófilos e os macrófagos. Temos os linfócitos B e T, o B produz anticorpos e o T produz as famosas citocinas, que são para nossa defesa, mas é o que está matando as pessoas. Calma, já vou explicar o que está acontecendo. As células assassinas naturais, que são um tipo especializado de linfócito, e os anticorpos. Esses são os componentes do sistema imune. Então, os neutrófilos são a tropa de choque. Eles estão lá na frente, né? Constituem 65% a 75% das células brancas. Ele é um tipo de glóbulo branco, um leucócito. Eles estão extremamente imóveis, estão lá patrulhando o sangue, liberam peróxido de oxigênio e enzimas para atacar os inimigos, e eles comem, fagocitam esses inimigos. Mas o que mais come o inimigo são os macrófagos, como o próprio nome diz, macro, célula grande, fago, comedora. Célula grande, comedora de antígeno. Então, e olha só que interessante o que esses macrófagos fazem, gente. Eles correspondem à primeira linha de defesa, que a gente chama de resposta imune natural. E eles englobam o antígeno, no caso o vírus, ou a bactéria, ou o agressor, e ele destrói, come literalmente, digere, e ele pega um pedaço desse agressor e bota na extremidade da célula dele. Ele apresenta o antígeno para quê? Para que o linfócito, que sozinho ele não consegue comer, destruir o antígeno, olha só como a participação das células do sangue. Gente, isso é Deus. Isso é a perfeição de Deus. Cada célula com sua função. Cada soldado com a sua função. Então, o linfócito sozinho, ele não consegue destruir a célula infectada. Então, o macrófago come aquela célula infectada, come o antígeno. Aí ele pega um pedaço do antígeno. Estou falando de linguagem mais simples para vocês entenderem, tá? Aí ele apresenta o antígeno, agora toda a estrutura do macrófago fica com o antígeno exposto, um pedaço de proteína do vírus, por exemplo, fica exposto, aí o linfócito vai lá e tchum, destrói. Aí ele consegue destruir. Então o macrófago corresponde à primeira linha de defesa contra a invasão dos corpos estranhos. Ele faz a fagocitose, que é o englobamento, a digestão das partículas do antígeno, e ele apresenta isso para o linfócito destruir. Ó, olha aqui, ó, o macrófago destruindo uma bactéria, por exemplo. Ele está comendo, fagocitando, englobando. Aqui, por exemplo, um macrófago fagocitando para destruir uma célula tumoral, uma célula cancerígena. Então, os macrófagos são grandes comedores. Eles são chamados de tropa de tanque. Por quê? Vai destruindo tudo que vem pela frente. Ele não é específico. Ele destrói bactéria, vírus, fungo, parasita, tudo que ele vê pela frente. E ele está nos tecidos importantes, como cérebro, pulmões, destrói bactérias através da fagocitose. E não esqueça que depois que ele come, ele apresenta um pedaço daquele antígeno para que o linfócito, que é a célula assassina, venha e destrua aquela célula acometida pelo vírus. Mas, como eu falei, o nosso queridinho do sistema imunológico são os nossos queridinhos, né, que é no plural, que é uma turma de linfócitos. Essas células realmente são as que vão destruir. É o que a gente chama de imunidade mediada por células, os linfócitos T. E a imunidade mediada por anticorpos, os linfócitos B vão produzir. Então, esses são realmente a tropa de elite. É um tipo de leucócito. Ele se subdivide em dois. Linfócito B, que produz os anticorpos, e os linfócitos T, que vão produzir as citocinas, as interleucinas, os interferons, que são outras proteínas que vão destruir o agente agressor.
Então, é assim, é a chave do controle da resposta imunológica. E eles vão reconhecer agora e destruir especificamente esses antígenos. O que os cientistas estão descobrindo agora, recentemente, que, olha só que interessante, fiquem com a pulga atrás da orelha, porque eu vou falar. Não tão somente os anticorpos que vão destruir o coronavírus. Eles estão observando que quem mais vai destruir o coronavírus são os linfócitos T, ou seja, manter umas células T em boas condições de ataque e destruição. Ora, se não são os anticorpos somente que vão destruir, e muito mais as células T, adianta a gente produzir somente anticorpos? Não. Então, a gente precisa ter essa linha de elite funcionando perfeitamente. E os linfócitos, eles estão no sangue, na linfa, nos linfonodos, no baço. Os linfócitos B, eles são responsáveis pelo que a gente chama de imunidade humoral. Por quê? Produzem anticorpos, aquelas imunoglobulinas. Então, eles mantêm registros de guerra para que um ex-inimigo seja imediatamente reconhecido para ter uma memória imunológica. Esse era o nosso desejo com o coronavírus. Uma vez tendo tido o coronavírus, quando a gente ter novamente contato com ele, os nossos linfócitos de memória imunológica reconhecer, opa, eu conheço esse inimigo, eu sei quem é ele, eu vou produzir anticorpos para atacá-lo. Esse deve ser o correto do nosso sistema imunológico. Mas nem sempre acontece isso. Mas vamos ver o que vai acontecer. Vamos lá. Então, os linfócitos, eles têm receptores proteicos nas suas membranas celulares que vão reconhecer os antígenos. E o corpo, então, pode... Agora, olha que lindo, gente. Vejam a mão de Deus no nosso sistema imunológico. Eu quero que vocês louvem, engrandeçam e deem glórias ao nosso Deus, porque isso aqui foi Ele que fez no nosso corpo. Olha só, os linfócitos, né? Eles têm receptores proteicos na membrana celulares. E o corpo pode se defender contra um grande número de agressores, de patógenos diferentes. Porque o nosso sistema imunológico produz milhões de diferentes tipos de linfócitos, cada um carregando uma forma única de receptores. Então, você vai ter linfócito para atacar rubéola, você vai ter linfócito para atacar coronavírus, você vai ter linfócito para atacar vírus da gripe, vírus do resfriado, qualquer outra bactéria, treponemas e por aí vai. Para cada um. Olha que coisa linda que Deus faz. E específico. Então, em cooperação com células, como os macrófagos, eles vão reagir com esses antígenos, fazendo uma multiplicação celular, que a gente chama de proliferação clonal. Um linfócito chama o outro. Vocês já viram isso? Quando um linfócito é ativado para destruir, ele manda uma mensagem, isso daí é uma correlação química entre eles, libera citocina, que vai estimular outros linfócitos a produzir mais citocinas, que vai produzir, o B vai produzir anticorpos, e todos em conjunto vão agir para desenvolver uma resposta, uma reação imunológica perfeita para destruir o agressor. Mas vamos falar do linfócito T, porque esse é o melhor defensor. Há 3 tipos de linfócitos T. Um é chamado de citotóxico ou assassino, esse que recebe aquela informação do macrófago que comeu o antígeno e apresentou para ele. Aí ele olha a célula que o macrófago apresentou e vai lá e destrói. Ele mata, ele é assassino. Ele foi programado para destruir o agressor. Tem o T helper, ou auxiliar, que ele vai produzir citocinas ajudando o assassino. E olha como Deus é maravilhoso, mais uma vez, gente. Tem o T supressor. O T supressor, ou regulador, ele vai falar assim, peraí, já matou muito, já destruiu tudo, o antígeno já foi debelado. Para de produzir citocinas, para de produzir inflamação. Aí o sistema imunológico acalma,
o vírus ou o agressor é eliminado e tudo se acalma no organismo de novo. Vocês entendem que numa guerra tem sempre aquele que levanta a bandeirinha e o T supressor é aquele que vai levantar a bandeirinha falando o inimigo foi eliminado. Então, particularmente ativos na guerra contra o vírus são os linfócitos T. Eles também são muito ativos contra as células tumorais. Então, essas são as chamadas imunidade celular. Não produz anticorpo. Gravem isso, gente. Os linfócitos B são os que produzem os anticorpos. É uma forma de defesa. Mas não somente eles. E a gente está vendo que contra o coronavírus, não são os anticorpos que estão resolvendo a situação. Quem é que está resolvendo a situação? Os linfócitos T, a imunidade mediada por célula, não produz anticorpo, é o assassino, destruindo diretamente o vírus. Anotem suas dúvidas, porque eu sei que eu estou falando muitos termos médicos, muita coisa, mas eu preciso apresentar isso para vocês entenderem como melhorar o nosso sistema imunológico e o que está acontecendo no Covid. Por quê? Como eu falei para vocês, eu peço hemograma, eu vou pedir outros exames, né? Meus pacientes aí que estão aí assistindo sabem que eu pedi exame todo dia, quase. Pedi a proteína C reativa, que é um marcador inflamatório que mostra que está evoluindo para a fase inflamatória. Como eu falei para vocês, a fase inflamatória agora está muito precoce. A gente tem visto o paciente no 6º, 7º dia inflamando o PCR lá em cima, dedímero, que é um marcador que mostra que está evoluindo para trombose. A gente pede desidrogenase lática, ferritina, são todos marcadores inflamatórios para a gente ver como está evoluindo o paciente. Não tem como a gente dosar os linfócitos, porque seria, assim, até tem, mas é muito caro. Então, a gente não pede, tá? A dosagem do linfócito T auxiliar, helper, ou do T assassino. Então, basta esses exames relativamente mais simples para a gente saber como está a evolução. Então, os T-helper, que são os auxiliares, eles exercem um papel também muito importante, porque eles vão ajudar o assassino, tá? E eles vão ajudar o linfócito B. Essas células, elas podem ser ativadas pelo antígeno. Lembra que o macrófago come e apresenta? Após esse reconhecimento, essas células T começam a produzir as citocinas. Gente, a citocina, tá? Citocina, aqui, ó, com C, citocinas, ela é a substância que vai ser produzida pelo T, que vai mandar uma mensagem para o outro T que está quietinho, e a citocina fala, tá em guerra, vamos produzir mais células. Aí o T começa a proliferar, começa a produzir, e produz mais citocinas, e produz interferons, os interferons, e produz, aí o B produz anticorpo. Vocês estão vendo? Há uma comoção de todo o sistema imunológico com o objetivo de quê? Destruir o agente agressor. Destruir, no caso, o coronavírus. Vocês estão vendo que há uma proliferação clonal e isso é mediada por essas substâncias. A citocina produzida, liberada, passa informação para os linfócitos que estão quietinhos, falando, acorda, estamos em guerra. Aí ele vai. Aí vai um atrás do outro. E todos vão com o objetivo de destruir. Os T assassinos, então, que são os citotóxicos, têm a função de destruir as células infectadas pelo vírus e ele vai levar uma morte daquela célula infectada pelos vírus. A gente sabe que nessa guerra, muitas células boas são destruídas, não tem jeito. Mas depois recupera. Mas aquela célula infectada pelo vírus vai morrer. Então, o linfócito T vai destruir, vai matar essa célula infectada por uma morte programada chamada apoptose. Então, e ele utiliza essa guerra química, que é a liberação das citocinas, para destruir a célula-alvo. E o T supressor, o regulador, é aquele que fala, gente, a guerra vai acabar, calma, o vírus já foi destruído, vamos agora parar de inflamar, chega de produzir citocina, chega de produzir interferons, porque o vírus já foi destruído. Isso é a função do T regulador ou do T supressor. Ele avisa quando a infecção foi debelada, tá? Ele determina o término da guerra quando os objetivos já foram alcançados. Mas quando o T supressor ou regulador não consegue fazer isso, ocorre o que a gente chama de tempestade citocínica. E o corpo não para de produzir inflamação, não para de produzir inflamação,
que é o que tem levado os nossos pacientes à morte. Então, é o que a gente vai ver daqui a pouco. Então, como nós já vimos, existem dois tipos de imunidade, a inata, a natural, que são a linha de defesa que destrói o que vê pela frente, que são as barreiras, né, físicas, químicas, o epitélio, o muco, os líquidos do corpo, os macrófagos que comem, né, nós já vimos os comedores naturais, os assassinos naturais, que são as células NK, né, o natural killer, os interferons e as citocinas. E tem imunidade adquirida, que é aquela que uma vez que você teve contato com o agente agressor, você passa a produzir ou células de memória, T, ou anticorpos, tá? Ela é humoral quando produz anticorpos para destruir os agentes agressores, ou ela é mediada por célula, do que a gente fala da tropa de elite, que são os linfócitos T. Quantos T nós temos? O T assassino, ou citotóxico, o T-help, que é o auxiliar, que vai ajudar o assassino produzindo as células de defesa, clones, né? E produzindo as citocinas. E o T-regulador, que é aquele que vai botar calma quando a coisa é destruída, ou T-supressor. Então, o sistema imunológico nosso funciona de forma perfeita. Mas para que ele funcione de forma perfeita, nós vamos ver lá para frente, daqui a pouco, o porquê que ele está sendo destruído pelo vírus. E então, quando ocorre uma resposta imune, né, mediada, seja por anticorpo produzido pelo linfócito B ou por células, os linfócitos T, a primeira fase é reconhecer o antígeno. Opa, tem alguém invadindo o organismo. Aí o que acontece? O macrófago já fica de olho, o linfócito T, assassino natural, já fica, né, de orelha em pé para destruir. E só que o T assassino comum não é o natural killer, não, tá? É o assassino, a outra linha de defesa, o T citotóxico, ele não consegue reconhecer o antígeno. Aí o macrófago come e mostra para ele. Tá aqui o antígeno. Aí o linfócito T vai lá e destrói. Essa é o reconhecimento do antígeno. Aqui, ó. Vocês estão vendo? Ó, o macrófago comendo o antígeno, o vírus no caso. Aí pedaços do vírus são expostos aqui na parte de fora. Aí vem o T e consegue reconhecer para destruir. Depois vem a fase da proliferação clonal, que é aquilo que eu falei para vocês. Quanto mais citocinas são liberadas pelos linfócitos, mais chama linfócito para chegar na tropa. E a linha de defesa vai só aumentando, vai só clonando, vai produzindo. E cada um produz mais citocina e vai produzindo mais células para destruir. Até chegar à fase efetora, que é quando o antígeno é eliminado. Qual é o objetivo agora no coronavírus? Nessa primeira fase de replicação viral, é ativar esse sistema de defesa para destruir o vírus na primeira fase, gente. Porque se a gente deixa para destruir o vírus na segunda fase, pode não dar tempo. Então, a gente precisa que esse vírus seja eliminado, destruído, com o sistema imune fazendo esse ataque, com essa tropa, seja ela de anticorpos produzidos pelas células B, ou seja, por citocinas produzidas pelos linfócitos T. Não esqueçam que nós temos a tropa de tanque, que são os macrófagos, a tropa de elite, que são os linfócitos, tá? E isso deve acontecer na primeira fase, ou seja, do primeiro dia ao 6º dia de doença, tem que ter uma alimentação perfeita, tem que beber água, tem que dormir, tem que fazer caminhadas leves, tá? Porque essa doença requer repouso. Tem que pegar sol, porque se não fizer isso, o vírus vai vencer. Não tem como o sistema imunológico resistir um corpo que está doente por si só. Um corpo que não está vivendo os 8 remédios que Deus deixou na natureza, tá? Então, vamos lá. Então, aqui é um mapa de toda essa linha de defesa que foi montada por Deus para destruir o vírus. Não esqueçam, do primeiro dia ao 5º, 6º dia. Esse é o momento certo de destruir o vírus. Aqui estão mostrando para vocês as células assassinas naturais, que é um tipo de linfócitos T, né? Ela emite esses prolongamentos assim para destruir o vírus. Ele é um linfócito T maior, ele é grande.
é um tipo de linfócito maior, ataca as células infectadas, principalmente vírus e câncer, e produz citocinas também. Então, nossa defesa imunitária contra o vírus é um conjunto, vocês estão vendo? Que é um conjunto da defesa inata, aquela que a gente já nasce com ela. Por isso que o bebezinho, ele tem as defesas que ele adquire da mãe. Mesmo que ele não tenha tido contato com nenhum vírus e bactéria, mesmo que ele não tenha ficado doente, mesmo que ele não tenha sido vacinado, os bebês já têm suas próprias defesas que ele adquiriu da mãe. É a defesa inata. São os interferons, são os macrófagos, são os natural killer, tá? Então, essa é a defesa própria. Mas quando a gente entra em contato com o antígeno, depois eu posso compartilhar esse PowerPoint com vocês para estudarem com mais calma, aí sim nós vamos ter os linfócitos T assassino, o T auxiliar, os anticorpos que foram produzidos pelo linfócito B, que é toda a linha de defesa do corpo. Agora a gente vai ver o que diminui a atividade do sistema imune. Então, olha o perigo da gente ter contato com coronavírus e a gente não sabe quem está infectado. Por quê? Principalmente nessa cepa nova, na cepa P1, os sintomas são muito similares a um resfriadinho. Um arranhado de garganta, uma coriza, uma tossezinha seca e mais nada. E a partir daí, depois desse contato, já está transmitindo, né? Já está em plena fase de replicação viral. Aí o paciente vai inflamar com insuficiência respiratória no 7º dia. Então, você tem contato com alguém contaminado, não sabe que ele está contaminado. Ah, eu estou com uma coriza. Quantos pacientes mesmo falaram, André, isso é só uma sinusite. Sinusite nada. Era coronavírus. Ah, é só uma arranhada de garganta porque eu peguei um sereno ali e eu estou com a garganta arranhando. Cuidado, pode ser coronavírus. Então, assim, o que vai diminuir a atividade do sistema imune é excesso de substâncias químicas no corpo. Então, a gente tem que ter cuidado com isso. Fumaça, poluição ambiental. Por isso, as orientações de Deus, de nós mudarmos para o campo, de respirarmos o ar puro, para não diminuir a nossa ação do nosso sistema imunológico. Uso de drogas, de fumo, o estresse. Gente, o estresse tem sido um dos principais fatores agravantes para uma evolução ruim de um paciente infectado por coronavírus. Quando o paciente fica estressado, ele vai evoluir mal. Quem tem depressão, ansiedade, angústia, estresse, tende a evoluir mal. Uma má alimentação, a obesidade, uma alimentação menos saudável, né? Não tão saudável, uso de alimentos de origem animal, uso de açúcar em excesso, o sedentarismo e o sono inadequado. Tudo isso vai fazer com que a atividade do nosso sistema imune caia drasticamente a ponto de não conseguir mais combater o vírus na fase 1 e muito menos na fase 2. Então, vamos lá apresentar o nosso não, né? Não quero que seja nosso. Vamos apresentar o famoso coronavírus, o Covid-19. O nome dele é SARS-CoV-2. Por quê? SARS é uma sigla, Síndrome da Angústia Respiratória, tá? 2, porque já existiu em 2002 uma infecção, mas foi localizada, não foi mundial, pelo SARS, né? E esse vírus é um vírus RNA, é do tipo RNA, e ele é um parasita obrigatório intracelular. Não sei se vocês sabem disso. O vírus no meio ambiente, ele fica um tempo, depois ele morre. Ele não é um bicho, ele não é classificado como nada. Ele precisa de uma célula hospedeira para ele se multiplicar. Sem a célula hospedeira para fornecer material para ele se multiplicar, ele não sobrevive. Ele precisa da célula para replicar. Então, a síndrome da angústia respiratória é causada por esse vírus SARS-CoV, Covid. Então, o nosso sistema imunológico, ele é que vai definir quem vai evoluir para recuperar ou quem vai evoluir para a gravidade da infecção pelo Covid. Então, tudo vai depender do nosso sistema imunológico. O nosso sistema imunológico vai agir logo no início de uma forma efetiva para destruir o vírus,
Ou ele vai deixar o vírus se multiplicar. E quando o vírus fizer o estrago dele, o vírus sai, é eliminado. E o sistema imunológico não para de produzir, tentando de atacar o vírus, não para de produzir citocina e vai matar o indivíduo. Vocês estão entendendo? Que o momento de destruir o vírus e se recuperar é na fase 1. Então, durante a infecção, o sistema imunológico libera os interferons, que é um tipo de proteína, um tipo de citocina, produzidas pelos linfócitos T, que vão recrutar outras células da linha de frente para atacar o vírus e evitar a replicação viral. Vocês estão entendendo que o objetivo nosso é impedir, é inibir a replicação viral. Então, ele entra na célula e, ao se prender na superfície, o vírus, tá? Entra na célula através de um receptor chamado ACE2, ou isso é em inglês, uma sigla, ou ECA, inibidor da angiotensina. É esse receptor e um receptor chamado TMPRSS2, que está presente abundantemente no trato respiratório e digestório. Esses receptores facilitam a entrada do vírus na célula. Olha só, gente, que coisa importante isso. Esses receptores ACE2 e TMPRSS2, eles vão facilitar a entrada. Detalhe, preste atenção. Tem um hormônio chamado testosterona, muito produzido pelos homens, por isso que tem mais homens infectados do que mulheres, que facilita a entrada desse vírus nesse receptor TMPRSS2. Por isso que os homens que têm muita testosterona estão evoluindo para complicação. Por exemplo, os homens calvos, os homens carecas, eles tendem a complicar mais porque tem mais testosterona, porque vão facilitar a entrada do vírus através desse receptor. Então, a gente tem que usar, às vezes, antiandrogênios para brecar essa facilitação que a testosterona faz nesses receptores, tá? Agora, a mulher não tem testosterona? Tem. As mulheres produzem testosterona pelos ovários, principalmente as mulheres na menopausa e mulheres com síndrome dos ovários policísticos. Por isso que as mulheres obesas, diabéticas, hipertensas, com ovários policísticos ou que estão na menopausa estão evoluindo para inflamação, para complicação e óbito. Por isso a gente tem que inibir essa replicação de início. Então, quando uma partícula viral ela entra no organismo, já falei para vocês, toda a maquinaria de defesa é acionada imediatamente. E como resultado, a célula entra no processo de morte programada, porque o linfócito T vai comer a célula infectada, né? Lembra? Produzindo as citocinas. Então, vai produzir uma inflamação. Então, a inflamação inicial, para destruir o vírus, ela é até boa, ela é até benéfica. E quando aparece a febre inicial para destruir. Então, não é a hora de ficar usando dipirona ou paracetamol, antitérmicos, para tentar combater essa inflamação inicial. Então, a febre do primeiro dia, a febre do segundo dia, tudo bem, a gente sabe que é uma reação inflamatória do sistema imunológico tentando combater o vírus. Então, o que a gente recomenda? Não usar os antitérmicos em febres baixas. Não esqueça que em Covid, 37 já é considerado febre baixa, febrícula. Já é sinal de que alguma coisa está acontecendo. Então, a partir de 37,8, 37,9, o paciente fica muito prostrado, aí sim poderia usar um antitérmico. Mas antes disso, banhos tépidos, quase frios, compressas úmidas, de gelo na fronte, nas axilas, no abdômen, rodelas de cebola nas plantas dos pés, envoltas com um plástico filme. Isso faz a febre baixar rápido, gente. Muito rápido. E dá uma sensação de bem-estar. Eu recomendo os pacientes tomarem muitos banhos, mas muitos banhos. Aí o paciente falava assim, André, tô com febre de novo. Banho. Aí a febre baixava. Mas eu tô com febre de novo. Banho. Então, assim, é banho e hidratação. 2,5 litros de água por dia. Água, chás de gengibre, alho, cebola, açafrão, limão, muitos líquidos, mas principalmente a água. 2,5 litros
inegociáveis. Tem que hidratar, tá? Mas em alguns pacientes, como eu falei para vocês, com Covid, parece haver uma superativação do sistema de defesa. Então, o que deveria normalmente acontecer? Na fase 1, destrói o vírus é morto. Então, o que o linfócito T, regulador ou supressor, fala? Gente, acabou a guerra, citocina vai para sua casa, linfócito T vai para sua casa, cada um vai embora, para de produzir inflamação, está resolvido, pronto, acabou. Desinflamou, não tem mais febre, não tem mais dor, não tem PCR mais alto, o exame de sangue já está normal, já entra em fase de resolução. Isso é o correto. Isso é o que está acontecendo com a maioria dos pacientes, pela graça de Deus. Mas um percentual que está aumentando cada vez mais, está em torno de 20%, inflama mais até que 20%. Então, recentemente foi descoberto que a imunidade do tipo celular, que são aquelas células assassinas do sistema imune, matam as células contaminadas com o vírus. Então, isso é crucial na resposta do organismo à infecção ao SARS-CoV-2. E nos casos mais extremos, o sistema imune conseguiria derrotar o vírus até mesmo sem produzir anticorpos. Vocês estão vendo isso? Que mesmo sem produzir anticorpo, a célula T destrói o vírus. Só que a gente está observando o vírus destruindo a célula T. Que vírus terrível, gente. Isso aí é uma coisa, assim, realmente maldita, né? Plantada pelo inimigo. Porque o vírus está conseguindo destruir as nossas células de defesa. Então, pela primeira vez, foram encontradas pessoas cujos linfócitos T tinham memória contra o SARS-CoV-2, por infecções prévias, e que não tinha anticorpo ainda. Aí a gente mede lá o IgG. Não tem anticorpo, não está produzindo anticorpo, mas ele tem uma célula T eficiente que vai destruir. E quais são os primeiros sinais e sintomas da doença? Então, começa com um incômodo na garganta, muito referido pelo paciente como garganta arranhando. Nem sempre é dor para engolir, uma gargantinha arranhando, uma coriza, uma obstrução nasal, parecendo um sintoma de sinusite, uma dor no corpo inespecífica, que a gente chama de mialgia, uma dorzinha de cabeça, uma dor forte de cabeça, uma dor atrás do olho, que pode até confundir com dengue, tá? A gente tem visto alguns pacientes com dengue, chikungunya, junto. Muitas pessoas pensam assim, eu tô gripado. Não, gente, o vírus da gripe tirou férias em outro planeta. Tá com sintoma gripal, até prova contrário, é Covid. Alguns têm perda de olfato paladar, que é a anosmia, a geusia. Nem todos têm perda. Aliás, nessa cepa, a gente tem observado muitos poucos pacientes. A gente que está atendendo na linha de frente, eu atendo assim, cerca de 90 pacientes por semana, e a maioria não tem tido perda de paladar e olfato. Agora, se o vírus, se ele se estabelece no sistema respiratório, aí vem os sintomas respiratórios, que é a tosse seca, a dor torácica, o cansaço, até chegar à dispneia, que é a falta de ar. Isso já na fase inflamatória. É muito difícil o paciente se queixar de falta de ar na fase 1. Mas se já começa com falta de ar na fase 1, a gente tem que ficar de olho. Se ele atinge o sistema digestório, aí vem a diarreia, o vômito, a dor no estômago, as alterações das enzimas hepáticas, sobe TGO, TGP, porque ele ataca o fígado. Outros órgãos são atacados. Logo de início, o coração, o cérebro, os rins, a pele. É um vírus que ele não tem, assim, uma escolha. Claro que ele tem uma predileção pelo sistema respiratório, mas ele pode atingir o fígado, o baço, o pâncreas, o coração, o cérebro, todos os órgãos do nosso corpo. Infelizmente. Ele foi, assim, projetado de uma forma realmente a ter um ataque bem completo. Então, o sistema imunológico ele pode reagir diante do coronavírus, eliminando, através das células T, né, como nós já vimos, que são e produzindo citocinas. Só que, às vezes, na tentativa de acabar com o vírus, essas citocinas produzidas em excesso, que a gente chama de tempestade de citocina, acaba levando uma inflamação do tecido local e destruindo o tecido, o tecido pulmonar, por exemplo, levando à morte.
Outra coisa que a gente tem observado no COVID são fenômenos tromboembólicos. Eu já tive alguns pacientes que estavam curados do coronavírus, 30 dias depois começaram com uma dorzinha na perna. Aí eu tô com uma dor aqui atrás do joelho, uma dor estranha, a perna ficou inchada. 30 dias já estava curado do Covid. Aí eu peço um Doppler de membros inferiores, que é uma ultrassonografia, e vem lá trombos espalhados em tudo que é lugar. Gente, a pessoa não morre do coronavírus, mas pode morrer do trombo, porque se um trombo desse escapa, ele solta de uma veia, vai parar no pulmão e é uma morte rápida. De olho, qualquer sintoma pós-Covid pode indicar uma complicação futura. Por isso é importante continuar monitorando os pacientes. Não abandonem os pacientes. Às vezes eu fico acompanhando o paciente até depois de um mês, tá? Então, esses fenômenos tromboembólicos são produzidos pelo vírus. Produz coágulo no sangue, né? Ele coagula o sangue por causa desse processo inflamatório, né? Há uma coagulação intravascular sistêmica. Aí ocorre o que a gente não quer. O que a gente não quer? A tempestade citocínica, que é o aumento acentuado desses mediadores produzidos pelos linfócitos T. Então, é o que a gente fala que o paciente fica super inflamado, é uma resposta inflamatória, aí volta a febre. Gente, febre a partir do 8º dia fica de orelha em pé, porque o paciente está inflamando. Cansaço, falta de ar, PCR subindo, PCR é proteína C reativa, ferritina subindo, dedímero subindo, a partir do 7º, do 8º dia, o paciente está inflamando. Você pode perder o paciente de um dia para o outro. É rápido, tem que agir rápido. O que ocorre nessa tempestade citocínica? A célula do pulmão passa a liberar moléculas de citocina, né? Após ser invadida. E essas moléculas começam a produzir aquela comunicação entre as células e produz mais citocina e mais interferons e mais interleucinas. E o processo não consegue frear. Não há um freio nesse processo. E o paciente vai fígado, vai destruindo o intestino, vai destruindo o cérebro, destruindo o coração. E vai havendo falência múltipla dos órgãos. Mas o mais alarmante, então, é isso. É o quadro clínico, que ele pode ser agravado não só pela toxicidade do vírus, como se não bastasse o ataque do inimigo, que já é terrível, há essa hipersensibilidade causada pelo processo inflamatório exagerado, que vai destruir. Então, a gente não pode ficar só preocupado com o inimigo de fora. A gente acaba criando um inimigo de dentro. Porque a tempestade citocínica são as nossas próprias células de defesa, destruição celular. Vocês conseguem imaginar isso? Que coisa terrível! E o nosso grande desafio agora, gente, são as novas cepas variantes, né? A cepa P1, que já está espalhada em todo o Brasil, e a cepa indiana, que é a B1617, que chegou recentemente no Maranhão, já está chegando em São Paulo. Essa cepa tem uma agressividade, um alto grau de contaminação, de infectividade e agressividade. Então, assim, a gente precisa ficar de olho nessas cepas novas. Lembrando que as vacinas foram feitas para as cepas anteriores, a eficácia para as cepas novas é menor. Lembrando que você tendo imunidade para uma cepa antiga não te dá imunidade para uma cepa nova. Por isso que você pode ter tido coronavírus em março do ano passado, no início da pandemia, com aquela cepa mais simples, e agora pegar uma P1, tá? Então, isso é muito sério. Continuar com as medidas protetivas, continuar com as medidas de prevenção, que é o que mais é importante, assim, porque são cepas diferentes, né? Aí vem a pergunta, é possível uma reinfecção? Uma vez que você foi infectado no passado, alguns meses atrás, é possível ser reinfectado de novo pelo coronavírus? Sim, é possível. Não há evidências suficientes de que as pessoas que se recuperaram da Covid-19
tenham gerado anticorpos neutralizantes suficientes para protegê-las de uma reinfecção. Então, por isso que agora é importante, quem já teve, dosar os anticorpos neutralizantes. É um exame caro, os planos de saúde não cobrem, né? Então, assim, quem quer, tem paciente que pede, a gente solicita, né? Mas também não garante. Você pode ter os anticorpos neutralizantes altos hoje e daqui a 3, 4 meses eles caírem e a pessoa se reinfectar. Então, é uma infecção ímpar, não tem igual a ela. Pandemia igual a essa, nunca teve no mundo. Então, realmente é extremamente preocupante. Eu já tive pacientes que se reinfectaram 3 vezes, e positivos 3 vezes, né? Com padrão de vidro fosco na tomografia, com inflamação no PCR, dedímero alto e por aí vai. Mas agora, vamos ver como manter o nosso sistema imune em bom funcionamento. Como evitar essa replicação viral inicial? Vamos lá. Ter uma boa nutrição. Qualquer deficiência de nutrientes tem uma ação imunossupressora. Se nós nos alimentarmos de forma incorreta, sem os alimentos que Deus deixou na natureza, com certeza o nosso sistema imunológico vai ficar deficiente. Então, somente uma dieta 100% vegetariana vai ser a dieta que vai permitir um bom perfeitamento, um bom e perfeito aproveitamento do nosso sistema imunológico, tá? Um perfeito funcionamento dele na realidade. Para a saúde imunológica, o melhor conselho é adotar uma dieta equilibrada, rica em fibras, cereais integrais, frutas, vegetais, nozes, castanhas, tudo isso. Isso é o que é importante. Tirar as gorduras de origem animal, os alimentos de origem animal. Primeira coisa que eu falo para os pacientes retirar é o leite animal. Veneno, gente. Causa mais de 100 doenças no corpo humano. Extremamente inflamatório, extremamente mucogênico, produz muco. Então, o paciente que toma muito leite, ele vai inflamar, ele vai produzir muita secreção pulmonar. Então, a primeira coisa que a gente faz, aumentar a hidratação, tira o leite, tira as gorduras dos animais, tira as carnes, tira aquilo que não vai te fortalecer o organismo. E abusar de frutas, legumes, verduras, cereais integrais. Esse é o segredo. Então, os nutrientes essenciais necessários para manter o sistema imunológico perfeitamente funcionando, você vai encontrar em alimentos e em suplementos, tá? Então, é de suma importância suplementar a vitamina D. Saiu um trabalho, em alguns países estão publicando trabalhos científicos mostrando a relação entre os níveis de vitamina D no sangue e a gravidade da Covid. Pacientes que têm vitamina D abaixo de 20 no sangue tendem a complicar e a intubar. Complicar mesmo. E o grau de risco para evoluir para óbito é muito alto. E pacientes que mantêm a vitamina D entre 60 e 100 no sangue são os pacientes que vão ter uma modulação imunológica melhor, porque a vitamina D é um modulador imunológico por excelência e vai tender a não complicar a COVID. Vitamina C, vitamina E, A, beta-caroteno, complexo B, o zinco, gente, o zinco é fantástico para melhorar a imunidade. A gente usa doses altas. Não vamos usar vitamina D em dose baixa, não tem jeito. Alguns falam, mas eu tomo sol. O sol fornece 10 mil unidades de vitamina D por dia. Estamos numa guerra, a gente precisa suplementar com doses maiores, não tem jeito. Tem que fazer uma suplementação maior e tomar sol, tá? Os dois juntos. Cálcio, ferro, magnésio, cobre, selênio, ômega 3. Então, é importante nesse momento fazer a suplementação. Agora, quais são os fatores dietéticos que vão reduzir a eficiência imunológica? Que vai diminuir a eficácia dos linfócitos T, dos linfócitos B? O excesso de açúcar. Eu falo para os pacientes, não comam açúcar. Muito perigoso comer açúcar nessa fase. Uma dieta rica em gordura saturada, principalmente a gordura animal, colesterol elevado, a má nutrição, jejum prolongado, rápida perda de peso ou a obesidade, tudo isso vai favorecer a diminuição do nosso sistema imunológico. A cafeína. Hoje mesmo uma paciente perguntou, eu posso tomar café? Não, é veneno.
sabe? Não tem como. Reduz a capacidade dos linfócitos T combater o vírus, inibe a atividade das células NK, dos monócitos, dos linfócitos B, reduz a produção de melatonina, diminui a secreção da IgA. O álcool também vai complicar. Muitos pacientes que são alcoólatras ou tabagistas, né, que usam o etilismo, mesmo que seja o etilismo social de fim de semana, vai tender a complicar. Porque o álcool diminui a eficácia do linfócito B, do T citotóxico, das células NK e dos fagócitos. E o cigarro? Reduz a produção de anticorpos, suprime a atividade das células T, das células assassinas naturais e dos fagócitos. Então, nada de cigarro. A gente observa os pacientes fumantes, como complicam. Às vezes, os ex-fumantes complicam ainda pelos malefícios que o cigarro fez no passado, mas fiquem tranquilos. Com alimentação saudável, com ar puro, tudo isso tende a melhorar o sistema imunológico, tá? O pior é o tabagista atual sendo infectado pelo Covid. E estresse, gente, não pode estressar. Eu tenho pacientes que estão saturando 94 em casa, olha só. E eu tenho vários pacientes no Brasil inteiro, Bahia, Maranhão, Fortaleza, São Paulo, em tudo que é lugar. E às vezes eles estão saturando baixo, em locais que já estão em colapso do sistema de saúde, que não tem lugar onde internar, que a gente tem que monitorar com oximetria, aquele aparelhinho que todo mundo tem que ter em casa com a Covid. Aí ele está monitorando e está indo 94, que o ideal é 99, 98. E, de repente, ele sofre um estresse, ou brigou com alguém da família, ou ficou ansioso por alguma coisa, a saturação vai a 90, só pelo estresse. Então, é fundamental que a pessoa infectada adquira confiança em Deus, confiar que Deus vai curá-lo, confiar que Deus vai dar paz para ele, confiar que tudo vai agir para benefício dele, que vai conseguir eliminar o vírus. Não se estressar. Tá? Isso é fundamental. O estresse físico e psicológico crônicos aumenta os níveis sanguíneos de cortisol, que deprime todas as células imunológicas, os linfócitos T, B, NK e fagócitos. Calma, mas isso aí é cronicamente, tá? O corticoide. Porque o corticoide está sendo usado em doses altíssimas para tratar a inflamação e fazer o paciente sair, tá? Então, cuidado para não confundir. Então, o estresse leva à ativação do eixo hipotálamo, hipófise, adrenal, glândula suprarrenal. E isso é mediado por células. E o controle do estresse, então, gente, é a bênção. A alta estabilidade emocional e a ansiedade baixa vai fazer com que o corpo consiga combater essa virose. Então, é ter paz, é orar, é ter a certeza de que Deus vai curar, que está à frente. Por outro lado, o estresse excessivo é a maldição, né? Diminui a eficiência do sistema imunológico, baixa estabilidade emocional, alto nível de ansiedade. Eu pego pacientes com taquicardia, sem nunca ter tido um tipo de taquiarritmia. Está batendo a 120, o que está acontecendo? Eu não sei, eu estou nervosa. Eu estou com vírus, agora minha filha pegou, meu marido está infectado, estou com medo de pegar na minha mãe, estou com medo do meu pai pegar. E essa ansiedade, que é natural, a gente entende, faz com que o paciente tenha alto nível de estresse e piora muito a doença. Então, é fundamental manter a calma. Por isso que a palavra de Deus, lá em Provérbios 17:22, fala: o coração alegre é como um bom remédio, mas o espírito abatido seca até os ossos. Então, manter um coração alegre, uma disposição firme, confiante, é o remédio de Deus. Mas o espírito abatido, a ansiedade, a angústia, o estresse, vai secar os ossos. Então, manter uma disposição positiva vai melhorar a eficiência dos linfócitos T, dos linfócitos helper e dos linfócitos NK. Então, a autoconfiança, o apoio social, habilidade de enfrentamento, né, a autodisciplina, a confiança em Deus, a fé e a vontade de sobreviver. Não se entregar à doença, isso é muito importante. Eu estou inflamando, eu estou com febre, estou com falta de ar. Não, alguns pacientes me ligam chorando.
Não façam isso, confiem, sobrevivam. Eu vou vencer a doença com Deus. Sabe quando as pessoas saem do hospital com aquela plaquinha? Eu venci o Covid. Eu venci o Covid com Deus, né? Todos que venceram, venceram com Deus. Não tem como vencer sozinho, nem com um médico, nem com um remédio, que na verdade quem cura é Deus. O exercício físico é outro remédio, né? O exercício físico moderado melhora a mobilidade dos neutrófilos, das células NK, dos linfócitos T, aumenta a resistência contra o vírus, aumenta a produção de anticorpos. Por outro lado, o exercício físico em excesso vai deprimir todas essas células. Então, por isso que Deus usa sempre o equilíbrio, né? Uma caminhada, mas cuidado, essa doença requer um repouso relativo, tá? Então, pode ir até o quintal, dar uma caminhadinha, pega um pouco de sol, mas nada de caminhar extenuante, porque o pulmão pode estar comprometido. A gente não sabe o grau de comprometimento de vidro fosco, de consolidações que tem no pulmão. O sono é muito importante. Um sono profundo e antes da meia-noite aumenta a capacidade dos macrófagos fagocitarem os micro-organismos, melhora a produção de linfócitos T, aumenta a resposta dos anticorpos e aumenta a eficácia das células NK. Então, se privar do sono, com certeza vai diminuir a eficácia das células NK, as células assassinas naturais. Vocês podem lançar a mão da hidroterapia, que vai melhorar a circulação, a mobilidade dos leucócitos, aumenta a fagocitose, que é a destruição dos vírus, com as duchas quente e fria, mas se tiver com febre, é fria, tá? A quente e fria é para estimular o sistema imunológico. Tomam uns minutinhos de água quente e depois um minutinho de água fria. Esse contraste estimula o sistema imunológico, tá, gente? Mas se está com febre, só fria. Escaldapés, compressas de gelo, como eu expliquei para vocês, na fronte, nas axilas. A luz do sol, muito importante, porque vai aumentar os níveis de vitamina D, que é um dos maiores moduladores imunológicos que nós temos à nossa disposição. Além de que ele vai aumentar a produção de serotonina e endorfina. E os fitoterápicos, como o ginkgo biloba, que aumenta a eficácia dos macrófagos. A cúrcuma, que é o açafrão, né? Que inibe a produção das citocinas em excesso, mas ela estimula os linfócitos contra o vírus, ela é anti-inflamatória. A unha de gato, que também vai inibir a produção de citocinas, diminui os radicais livres. O alho e o gengibre, sempre fazer os chás com alho, gengibre, açafrão, esse trio é maravilhoso. Cebola também pode colocar, vai estimular a atividade do sistema imunológico. E outras ervas, né, como a equinácea, astragalos, que vai inibir a replicação viral. Mas atenção, tem que conversar uma coisa com vocês. A infecção pelo SARS-CoV-2, que é o coronavírus, requer uma ação rápida e um tratamento efetivo, por vezes agressivo, até com medicamentos, para inibir a replicação viral na fase 1 e 2 e coibir a inflamação na fase 2. Porque, gente, a ação precoce é o que está fazendo a diferença entre viver e morrer. Eu já tive alguns pacientes que até foram a óbito porque ficaram só no tratamento natural achando que era uma gripe. Então, cuidado. A gente não sabe quem vai evoluir ruim, ou quem vai evoluir de uma forma mais agressiva. Então, às vezes é necessário usar os inibidores da replicação viral na fase 1, sim. Usar a ivermectina e outras substâncias. Aumentar a eficácia do sistema imunológico, suplementar a vitamina B, a D principalmente. A D é por excelência, né? E complexo B, e C, e zinco. Então, aumentar a eficácia do sistema imunológico e, às vezes, lançar a mão dos antivirais, entre aspas, tá? Que até são antiparasitários, que inibem a replicação viral, inibem a facilitação da entrada do vírus naqueles receptores que eu mostrei para vocês no início. Então, é isso que eu queria apresentar para vocês, o nosso sistema imunológico como um exército de elite contra a Covid, e mostrar a importância que nós temos de fortalecer esse sistema imunológico no início da infecção viral, tá? No início da infecção, para que não chegue na fase em que o
vírus tome conta do organismo e comece a induzir a produção em excesso de citocinas e chegue na fase 2, na fase inflamatória, complicando toda a função respiratória, digestória, cardiovascular e atacando todos os órgãos. Então, e vamos orar, né, para que Deus possa intervir, porque é algo muito novo. Nunca no mundo tivemos uma pandemia com uma proporção tão terrível e de difícil controle. Muitas pessoas estão achando que a vacina vai resolver a questão. Como alguns virologistas têm falado, é combater o inimigo com a arma errada. Nós temos que melhorar o nosso sistema imunológico, né, e fazer o tratamento precoce. Então, coisas ainda estão por vir. Cepas variantes, cepas novas se multiplicando, isso que realmente tem assustado todos nós que somos da área da ciência, porque é um vírus extremamente agressivo, mas a gente crê que Deus vai dar uma trégua, né? Deus vai dar uma trégua, porque nós estamos às vésperas da volta de Cristo. Isso é só o princípio das dores. Jesus falou em Mateus, né, que surgiriam pestes e que essas pestes seriam só o princípio das dores. Então, a gente sabe que coisa pior está por vir, mas que Deus possa abençoar cada um de nós, orarmos uns pelos outros, para que o Senhor possa proteger as nossas famílias, a cada um de nós que estamos nessa linha de frente, né, no combate ao coronavírus. E eu peço orações de vocês pelos nossos pacientes. Eu tenho atendido muitos bebês infectados. Essa semana eu atendi várias crianças de 6 meses de idade, 1 aninho, tudo testado positivo. E tem alguns bebês já entubados. Então, assim, é uma doença que na primeira fase, né, lá no ano passado, a gente falava assim, comete mais idosos. Hoje em dia não tem idade. E não tem idade para morrer, né? É o que a gente tem visto, pacientes de 20 anos morrendo. Então, o objetivo agora é ensinar. Vocês passem isso para os seus parentes, para os seus amigos, para os seus irmãos, para as igrejas. O objetivo agora é combater o vírus. Como? Mantendo o sistema imunológico em perfeito funcionamento. Como? Alimentação saudável 100% vegetariana, luz do sol, dormir cedo, acordar cedo, exercício físico, beber 2,5 litros de água por dia, andar com uma garrafinha ali da irmã, minha garrafinha, aqui, ó. A gente andar assim, ó. É o jeito, né? E confiança em Deus. Usando os 8 remédios que Deus deixou na natureza, a gente vai vencer esse vírus e vai conseguir combatê-los. E aqueles que estão doentes, nós oramos por eles, peço as orações de vocês, pelos meus pacientes, pelos pacientes de tantos médicos, por todo mundo, né? Que o Senhor tenha misericórdia de cada um de nós. Agora eu vou pedir para o Ivanildo para abrir para as perguntas, levantando a mão. Eu vou fazer primeiro uma oração final e a gente fica mais livre, né, para poder a gente discutir, tentar conversar a respeito das dúvidas, né? Vamos fazer então uma oração? Oremos ao Senhor. Nosso maravilhoso Deus, Criador dos céus e da terra, a Ti, Senhor, seja dada toda a honra e toda a glória para todo sempre. Querido Deus, bondoso Pai, estamos enfrentando um momento ímpar da história dessa terra. Sabemos, ó Pai, que essa pandemia tem trazido muita tristeza ao seu coração, porque não é o seu desejo que os seus filhos morram dessa forma que está morrendo, que o inimigo tem tocado nessas vidas. Mas muitas vezes o Senhor permite que muitos sejam acometidos e até descansem, porque o Senhor tem um propósito na vida de cada um. Nada acontece por um acaso sem a sua permissão. Ajuda-nos, ó Pai, a fortalecer o nosso sistema imune com as armas que o Senhor deixou na natureza, os 8 remédios da natureza. Que o Senhor possa nos ajudar os nossos familiares, a cada um. Que o Senhor possa também curar aqueles que ainda estão padecendo dessa doença. Que o Senhor possa nos fortalecer e principalmente nos ajudar, nos preparar para a breve volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ajuda-nos, Senhor, a viver em harmonia com a Tua santa vontade. Ajuda-nos, ó Pai,
a remediar os nossos defeitos de caráter, a vivermos em uma vida santa diante de Ti, a obtermos vitórias sobre o nosso pecado e podermos não mais deixá-lo triste, mas que possamos também, Senhor, a cada dia termos a santificação que provém somente de Ti. Abençoe cada um que está aqui assistindo essas palestras, nos dê um sábado feliz na Tua santa companhia, é o que nós te pedimos e agradecemos, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.